Dentro das prioridades do governo está a reforma tributária. A aprovação da medida é um dos grandes objetivos do presidente Lula, não apenas para o ano, mas em todo o mandato. O texto da reforma tributária foi aprovado na Câmara dos Deputados em julho, mas como foi modificado no Senado, deve passar agora por uma segunda votação na Câmara, o que está previsto para esta semana. Para conversar sobre esse assunto, a gente recebe agora no Prime Time o relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro. Deputado, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Deputado, como seria de se esperar, há elogios ao texto que veio do Senado, mas também há algumas críticas. Nunca seria fácil passar uma reforma tributária, afinal de contas. Mas agora, nessa reta final, a impressão que dá é que os ânimos estão mais exaltados. E entre os pontos mais discutidos da reforma está a questão dos automóveis produzidos no Nordeste e também no Norte e no Centro-Oeste, regiões que ganharam um benefício fiscal no Senado. Particularmente, São Paulo não quer manter esse benefício. Pergunto se isso poderá impedir que a reforma seja aprovada esta semana ou mesmo este ano. Deputado, mais uma vez, boa noite, muito obrigado. Boa noite, prazer nosso participar desse programa. Dizer que esse tema, de fato, é um tema que já no texto da Câmara nós havíamos incluído o regime automotivo do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e o plenário da Câmara decidiu retirar, né? Foi um destaque que foi derrotado por um voto. E o Senado incluiu, colocou no texto agora esse tema. Então, é um tema que, de fato, eu acho que vai ter um destaque no plenário. Vai haver uma disputa, né, de votos para que seja mantido o regime, mas, na verdade, só a título de explicação, esse regime já existe, né, é um regime automotivo existente e que nós apenas colocamos para que ele possa persistir, ou melhor, que ele possa cumprir o mesmo rito da Lei Complementar 160, que garante os benefícios fiscais até 2033. Havia um descasamento, algumas montadoras iam ficar com parte do benefício, uma diferença entre ICMS e PIS, COFINS e IPI, e isso foi exatamente feita uma uniformização no texto da Câmara, que foi rejeitado e o Senado agora introduziu. Mas essa disputa, de fato, nós já conversamos com os líderes partidários, ela vai existir, vai haver um destaque, mas não será impeditivo, né, da votação da reforma tributária, já que é muito mais um problema ali específico, né, mais setorial, mais localizado. Mas é relevante e eu acho que o próprio plenário da Câmara é que irá novamente decidir. Deixa eu colocar nessa nossa conversa, deputado, a nossa analista de política que está aí em Brasília, a Renata Agostini. Renata? Deputado, boa noite. A gente tem uma série de modificações que foram feitas pelo Senado e algumas delas não foram tão bem recebidas pela Câmara dos Deputados. O senhor deu, inclusive, uma declaração essa semana falando sobre aquela modificação que foi feita em relação à cesta básica e o uso do cashback. Como que, de lá para cá, né, como que avançaram essas conversas, inclusive com os outros líderes da Câmara? A ideia é, de fato, nesse quesito, restaurar a ideia original que foi feita pela Câmara em relação a esses produtos e como que o governo está vendo esse debate? Bom, Renata, boa noite. Nós trabalhamos exaustivamente na construção e trazer, de fato, uma cesta básica nacional de alimentos. E aí se decidiu por uma alíquota zero para, de fato, a gente ter uma cesta que possa ser aquilo que representa, né, a mesa de todos os brasileiros, né? É a ideia da cesta básica que foi concebida na Câmara. A previsão para outros produtos alimentares, nós já temos no texto da Câmara, onde nós temos ali uma redução de 60% para contemplar, né, outros produtos que não sejam assim o básico, né, da mesa de todo brasileiro. Então, isso já está no texto aprovado na Câmara e também mantido no Senado. Então, nós entendemos que isso atende, de fato, o pressuposto de uma cesta básica. Em relação ao cashback, o que nós tivemos foi, nós mantivemos no nosso texto a introdução de um cashback para ser discutido depois em lei complementar,
O relator no Senado, o senador Eduardo Braga, colocou, inclusive, cashback para gás de cozinha e para contas de luz, né, para eletricidade, que foi colocado ali, o serviço de eletricidade, e podem também ser concebidos ao longo do tempo outros produtos e serviços, né, que se achem necessários, mas não com o viés de uma cesta básica, porque na cesta básica nós entendemos que o texto da Câmara já atendeu uma cesta básica nacional isenta, e aqueles produtos que porventura se queiram adquirir, que são outra faixa de produtos, já estão também contemplados com a redução de 60% para o atendimento, se for necessário, definido na lei complementar. Deputado, a gente sabe que o governo tem pressa para essa aprovação e daí muita gente acreditava que o texto que viesse do Senado poderia ser fatiado na Câmara agora, aprovando os pontos onde tem mais consenso e deixando os mais polêmicos para uma discussão futura. O senhor já se posicionou contra esse fatiamento. Eu pergunto por quê? Porque depois de 35 anos, né, da última Constituinte e mais de 50 anos, ou quase 50 anos, né, de discussão no Parlamento brasileiro, na tentativa de se aprovar uma reforma tributária, eu acho que nós estaríamos frustrando o nosso país, o desejo do Brasil de avançar na sua estrutura tributária. Nós temos um sistema que é altamente complexo. Eu já ouvi, inclusive, muitos depoimentos de que, olha, mesmo com as imperfeições que ainda existem, né, não dá para coexistir com esse sistema que nós temos hoje, que é tão complexo e caro ao Brasil, né, que retira a competitividade do nosso Brasil, que premia a ineficiência, né, e que traz aquele chamado custo Brasil, né? O sistema tributário representa quase 80% do custo Brasil. Então, eu acho que não concluir a reforma tributária, porque o fatiamento, na essência, seria melhorar, aperfeiçoar ainda mais o texto e devolver esse texto para o Senado, gerando uma insegurança jurídica, porque nós iríamos ter ali pontos resolvidos e pontos que iriam estar pendentes, né, e que trariam, inclusive, uma insegurança do ponto de vista de decisão de investimento, né, dos investidores, dos empreendedores do nosso país e estrangeiros. Então, eu acho que o Brasil, nós chegamos num momento histórico, né? Até às vezes eu fico me perguntando, será que é verdade nós estamos concluindo, né, uma reforma tributária numa federação tão complexa como a nossa, né? Então, eu acho que não seria justo com o país. Por isso, esse esforço nosso na Câmara, capitaneado pelo presidente Arthur, como no Senado, capitaneado pelo presidente Rodrigo Pacheco, para nós construirmos um texto agora, onde nós possamos destacar o melhor que o Senado produziu e o melhor que a Câmara produziu, para ter um texto promulgado ainda este ano e entregar ao país um novo sistema tributário mais justo, mais simples, mais transparente, sem cumulatividade e que traga, de fato, uma cesta básica de verdade para o povo brasileiro. Parece um sonho mesmo, mas para chegar a esse sonho a gente passa por alguns pesadelos, né? Renato, tem mais uma pergunta? Sim, deputado, não queria deixar de perguntar como que está, após as conversas que o senhor e os demais líderes tiveram, como está a perspectiva de conseguir fazer a votação ainda nessa semana. Me parece que há uma sinalização para que isso seja possível na quinta-feira, mas dependeria ainda de uma conversa final entre o presidente Arthur Lira e o presidente Rodrigo Pacheco. O que está faltando para que seja batido o martelo para essa votação final? É sempre o que na política a gente chama da boa costura, né? Dialogar, conversar. A gente sabe o quanto é difícil construir um relatório como esse, o quanto foi difícil na Câmara, naquela primeira etapa, o quanto foi difícil no Senado, e o relator, o senador Eduardo Braga, se dedicou de corpo e alma para elaborar esse texto. E aí, como é um texto constitucional que precisa ser promulgado, é mais do que justo que haja um entendimento entre as duas casas para que a política, né, possa, ao fim de tudo, decidir e dirimir aquelas questões que possam ainda existir ou tentar, em última instância, né, pacificar alguns temas que, porventura, precisem ser pacificados para que nós possamos aí já votar
mas o Senado também acompanhando, como é desejo nosso. Eu tive com o relator Eduardo Braga, conversamos bastante. Depois estivemos juntos, estive com o presidente Arthur Lira e com o relator Eduardo Braga. No fim de semana estive com o senador Pacheco, no sábado. Ontem estivemos juntos novamente. Então, estivemos trabalhando com a equipe toda no intuito de termos exatamente essa articulação, esse diálogo, para que nós possamos votar a matéria, mas já com o espectro mais ou menos, pelo menos da sua amplitude maior, com as coisas já firmadas entre as duas casas. E a gente aí poder promulgar. Porque também, imagina se a Câmara decidisse o que a Câmara quer e o Senado decidisse o que o Senado quer, nós íamos viver aquele ping-pong que é o chamado fatiamento que nós não queremos e não desejamos. Como eu disse, nós precisamos entregar a reforma tributária ao Brasil este ano de 2023. Deputado Agnaldo Ribeiro, relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Agradeço muito sua participação no nosso CNN Prime Time. Boa noite, deputado. Boa noite, obrigado, boa noite a todos. Agradeço também a Renata Agostini.